Semana Nacional do Meio Ambiente. Veja as iniciativas que visam a preservação ecológica. Conheça a história da senhora que cuida de uma nascente do Ribeirão do Onça. E mais, desmatamento no estado volta a crescer. Levantamento aponta que Minas Gerais lidera novamente o desmatamento no país. Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, como você já sabe, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E já que estamos na Semana Nacional do Meio Ambiente, nós trazemos o tema para discussão. No próximo domingo, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972. O Programa da ONU para o Meio Ambiente desenvolve ações ambientais e estimula a população a participar como agentes da mudança. E através do Decreto Federal número 86.028 de 1981, o governo brasileiro também estabeleceu que neste período seria promovida a Semana Nacional do Meio Ambiente. Em lembrança à data, vamos mostrar iniciativas simples da população que fazem a diferença na preservação ambiental. Mas infelizmente a celebração da data não está sendo marcada por boas notícias, não é, Pablo? Pois é, Mariana. Na semana passada, um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica mostrou que depois de 2 anos apresentando queda, Minas Gerais voltou a liderar o desmatamento no país. A justificativa disso a gente confere agora na reportagem. Uma comunidade envolvida para preservar o meio ambiente. 2 vezes por semana, os alunos da Escola Integrada Professor Paulo Freire vão até uma nascente do Ribeirão do Onça, em Belo Horizonte, para regar um pomar recentemente plantado. Na verdade, eu não vou nem falar futuramente. A gente tem um resultado já imediato, porque a gente vê eles já respeitando os espaços, se apropriando daquilo que é deles mesmo. Antes não tinha, né? Quem mora na região conhece bem a mina d'água perto do pomar que os alunos cuidam. É a nascente da Dona Júlia. O nome vem da Júlia Amaral, que cuida da mina desde que se mudou para o bairro na década de 1980, quando nem água encanada tinha por aqui. Meu envolvimento com ela foi quando foi para me construir a minha casa, né? Não tinha água tratada aqui, foi aonde que ela que serviu para me construir a minha casa, né? E depois que eu mudei, aí teve que fazer o uso dela porque continuou sem água tratada aqui da Copasa. A Dona Júlia concorreu neste ano ao Prêmio Bom Exemplo na categoria Cidadania. Depois disso, ela passou a receber o apoio de instituições e de 7 escolas da região para cuidar do lugar. Mas para ela, ainda há muito a ser feito. Eu quero continuar com ela aqui com vários plantios ainda, porque está faltando muita árvore aqui ainda e eu pretendo, né, continuar com ela aqui, cuidar dela, ensinar o povo, né, gente, porque está difícil a conscientizar esse pessoal que a água está faltando. A iniciativa da Dona Júlia serve para amenizar, pelo menos em nível local, um pouco dos danos causados ao meio ambiente que tem aumentado no estado. De acordo com um levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica, Minas Gerais voltou a ocupar o primeiro lugar no ranking de desmatamento. Só no último ano, o deflorestamento aumentou 37%. O documento aponta que esse número no estado é resultado principalmente da atividade mineradora. Mas, para este biólogo, a região metropolitana também sofre com outro problema, que é o desmatamento por crescimento urbano desordenado. A ocupação urbana desordenada, ela é uma ocupação que praticamente é reversível, porque uma vez instaladas as ruas e as edificações, é muito difícil tirar as pessoas que ocuparam. No caso da agropecuária e mineração, ainda é possível você reverter esse processo, porque, teoricamente, a mineração tem a obrigação de recuperar as áreas e reintegrá-las à paisagem. Um exemplo dessa situação está dentro da área da Serra do Rola Moça, na capital mineira. No entorno dela existe um loteamento criado na década de 70 que segue de forma irregular. Francisco explica que em 1994, quando foi criado o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, existiam apenas 3 casas na área. Hoje já são quase 40.
É uma área extremamente importante para o parque, porque ela está na base da serra, e então ela funciona como um corredor florestal de base da serra, que é extremamente importante para a conservação da fauna na unidade de conservação. O Instituto Estadual de Florestas tem um projeto que prevê a reaquisição do espaço, mas para os moradores não há irregularidades no loteamento. A primeira coisa que eu tenho é a documentação do meu lote. Foi a primeira coisa que eu providenciei. Quando eu providenciei, a prefeitura mandou para mim um papel qual eu podia tirar a escritura. Então eu providenciei a escritura. Eu tenho a escritura. Muitos moradores aqui que já tem mais de 20 anos que moram aqui, criança que nasceu aqui já tem 22 anos, certo? Então eles têm escritura, então por isso que não foi preocupado, eu não preocupei. Em nota, o Instituto Estadual de Florestas declarou que o empreendimento solar do Barreiro no entorno da Serra do Cola Moça é irregular. Eles reafirmaram que no momento o IEF está fazendo as avaliações das propriedades para subsidiar os processos de desapropriação. E para falar sobre o tema do programa, recebemos hoje Gustavo Gazinelli, jornalista ambiental e membro do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas. Seja muito bem-vindo. Recebemos também a Marta Silvério, que é coordenadora do setor de projetos de educação ambiental da ANDA, né? Associação Mineira de Defesa ao Ambiente. Sejam todos bem-vindos. Marta, vamos começar falando dos bons projetos, né? Iniciativas como as da Dona Júlia são válidas realmente para poder contribuir, trazer contribuição relevante para o meio ambiente? Nossa, com certeza, né? Eu acho que toda iniciativa é válida, né? E eu particularmente trabalho na área de educação ambiental e nós pensamos que o caminho é por aí, né? Cada pessoa tomar consciência que o papel dele é importante. O que acontece, a pessoa fala, não vou fazer não, porque só eu fazendo, é tão pouco que eu estou fazendo, né? Mas acho que se todo mundo fizer uma coisa, a junção disso dá uma grande coisa, né? Então, parabéns para a Dona Júlia. E dentro dessa área de educação ambiental, como vocês estimulam projetos como esses? Olha, nós trabalhamos em várias frentes de educação ambiental, né? Com a parte mais ligada à comunicação, que são blitz ecológicas, e com a parte de teatro em escolas, de oficinas, sabe? E de criação de projetos dentro de escolas, né? Eu acho que aí porque, na verdade, a educação ambiental, ela tem que ser trabalhada de acordo com cada realidade, né? Então, a forma que você trabalha, por exemplo, na região metropolitana, não é da mesma abordagem lá do Vale do Jequitinhonha. Agora, alguma coisa que eu acho que é fundamental aí para todos é a questão do consumo, né? Gustavo, e a realização de eventos como o Prêmio Boa Exemplo da Rede Globo são válidos para estimular a população a pensar em temas como meio ambiente? Eu acho que são válidos, só que a Rede Globo precisa melhorar a abordagem do meio ambiente no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente costuma ver vários comentaristas econômicos falando que determinados projetos trazem desemprego, renda, empregos, renda, etc., e não contabilizam nunca os danos ambientais que eles causam. Então, acho que é o seguinte, não adianta você criar um projeto para fazer, né, para botar cereja no bolo, se no dia a dia você está vendendo a falsa ideia de desenvolvimento. Gustavo, e você como jornalista, como você vê, qual que é o papel dos comunicadores na promoção de discussões sobre o meio ambiente? Eu acho que primeiro, colocar todos os pontos de vista, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma imprensa que geralmente coloca os pontos de vista, principalmente dos setores poderosos, que são os mais degradadores do meio ambiente. A segunda questão, eu acho que quando esse outro aspecto que eu comentei. Por exemplo, você vai fazer uma matéria econômica, você fala, olha, isso aqui vai custar 4 bilhões de reais de investimentos, vai gerar tantos empregos. Agora você pega o caso da Samarco, com esse acidente, que ainda a dimensão é incalculada, isso nunca entra na conta, né? Então, eu acho que precisa haver uma conscientização do profissional de comunicação para ponderar melhor as coisas que muitas vezes ele fala e induz a população a pensar de forma equivocada. Falta uma transparência da falta do profissional? Eu acho que falta mais do que isso, eu acho que falta formação de qualidade e espírito ético, que eu acho que muitos não têm.
E, Marta, perdão, para quem não conhece o trabalho da ANDA, como que é o trabalho de vocês no dia a dia, os projetos? Na verdade, nós trabalhamos basicamente em duas frentes. Uma é a questão da política pública, né? Que é mais ou menos na linha que o Gustavo está falando. Essa luta é uma luta árdua, né? Porque a visão que é colocada pelo poder público, que a sociedade entende, é como se o meio ambiente estivesse atravancando, prejudicando o desenvolvimento. Então, por isso que hoje em dia, apesar desse desastre horroroso da Samarco, o que a gente está vendo é uma tendência a flexibilizar ainda mais a legislação, para ficar para os licenciamentos, para ficar tudo mais fácil, sabe? E então essa é uma linha que a ANDA trabalha, e a outra linha é a área de projetos, que tem projeto de educação ambiental, de brigadas profissionais de combate a incêndio, são várias brigadas, principalmente próximo a parques, né? E temos um projeto em parceria com a Fundação Boticário, que é muito interessante, que é de pagamento por serviços ambientais. É lá em Brumadinho. Então, é aquele produtor que recupera nascente, mata ciliar, é feito um cálculo, e ele recebe ali uma quantia por isso, que é uma verba de multas do Ministério Público, tá? Não vou entrar em detalhes. Tem o projeto Asas, que inclusive amanhã tem soltura de pássaros lá em Brumadinho também, que são pássaros apreendidos pelo IBAMA e coisa. A área de comunicação, basicamente são os principais projetos. Né? Marta, você comentou sobre a Samarco, como que a ANDA tem acompanhado as discussões em relação à tragédia de Mariana? Olha, nós achamos duas coisas. Primeiro, que a Samarco só pode voltar a operar com tudo devidamente correto. Né? E está havendo, todo mundo sabe, uma pressão para que a Samarco volte o mais rapidamente possível, até porque a questão dos impostos na Prefeitura de Mariana, desemprego e tal. Mas isso, nem, né, na verdade, a gente pensa assim, que ela só pode voltar, se um dia voltar, depois de tudo muito correto. A segunda coisa, que é tão importante quanto ou mais, é a recuperação do que foi prejudicado. Que aí, no caso, é a bacia inteira, né? Que aí soma, né? A lama com o Rio Doce, que já tinha uma série de problemas, e é isso. Agora, aí, para funcionar, não é só a Samarco, tem que ter a participação de todos, né? Da União, do Estado, dos municípios, sindicato rural, os órgãos, né? Com certeza, toda a população envolvida, né? Bom, gente, nosso papo está muito interessante, mas agora nós temos que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos mostrar um pouco mais sobre o impacto da mineração sobre o meio ambiente. O Espaço PUC está de volta e no quadro Repórter PUC de hoje estamos falando sobre a Semana Nacional do Meio Ambiente. E agora, a Giovana Moselli traz mais informações sobre o estudo publicado pela Fundação SOS Mata Atlântica. Boa tarde, Giovana. Olá, Pablo. A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. Em Minas, a perda de florestas nativas mais significativa foi por causa da atividade mineradora. Um dado interessante é que foi registrado o desmatamento de 258 hectares na cidade de Mariana, 65% deles decorrentes do rompimento da barragem no ano passado. Obrigado, Giovana. Bom, Gustavo, a partir do momento que as empresas realizam esse tipo de interferência no meio ambiente, existe uma contrapartida que as mineradoras devem apresentar? Algum tipo de contrapartida? Tem. Na lei tem, né? Agora, elas não, no meu modo de ver, as mineradoras não cumprem a lei. E geralmente, elas não cumprem a lei. Por exemplo, vamos pegar o caso da lei da Mata Atlântica. Que ela diz, para cada trecho que você desmatar, você tem que preservar um trecho do mesmo ecossistema, com as mesmas características ecossistêmicas, de preferência na mesma microbacia hidrográfica. Isso não ocorre. Você pegar o exemplo da Vale S.A., né, boa parte das áreas de Mata Atlântica serranas, a Vale preserva a vegetação em vale, mas ela não preserva na serra. A característica ecossistêmica
de uma área de serra no bioma da Mata Atlântica totalmente diversa daquela dos fundos de vale, onde não tem minério. Agora, você está acabando, o que empresas como a Vale estão fazendo é acabar com aqueles ecossistemas onde acontecem as atividades de mineração. Então, ela não preserva direito o meio ambiente e tampouco preserva minério para as gerações futuras. Então, o que nós... E aí eu acho que é importante falar na Vale, porque a Samarco, metade é Vale. A barragem de rejeito que rompeu, além de ser metade da Vale, tinha mais 30% da própria Vale, enquanto Vale na barragem. Então, é uma empresa altamente degradadora do meio ambiente, alega que preserva algumas áreas de Mata Atlântica, mas são áreas, muitas das quais depois ela pede para destruir, para tirar um pedaço, não sei o quê. E essas áreas que são essas com as características das formações serranas, ela está destruindo tudo. E não estão incluídas nas áreas de reserva biológica dela. E são áreas altamente relevantes com características únicas e as mais ameaçadas em todo o país. E por que a fiscalização não funciona de forma efetiva? É o poder falando mais alto? Eu acho que é o poder falando mais alto, é a falta de prioridade no desenvolvimento. Você vê, por exemplo, o desenvolvimento hoje, você tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Acho que não deveria ter desenvolvimento que não fosse sustentável. Você deveria ter uma Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Agora, a área de meio ambiente, hoje nós podemos ver, está tendo uma greve dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente, porque ela paga muito mal. Você faz concursos, faz várias chamadas, as pessoas acabam não ficando porque os salários não são bons. E, de fato, faz vista grossa, completamente comprometido com essas empresas. Essa é a realidade. Sim. Marta, e nós mostramos na reportagem o caso do loteamento do Solar do Barreiro na região da Serra do Rola Moça. Como que a ANDA tem acompanhado o caso? Na verdade, o Solar do Barreiro a gente acompanha muito de perto. Até porque Rola Moça é uma área assim, que a gente tem muito carinho, sabe? Então, várias ações lá e tudo. Mas o Solar do Barreiro, na verdade, ela é só um exemplo, Porque a maioria das unidades de conservação, elas são invadidas, elas queimam, na época de queimadas, elas não têm a situação fundiária resolvida, elas não têm estrutura. Então, assim, é uma questão, assim, igual fala, tem APA Sul, APA não sei o quê, criou não sei quantas unidades de conservação, mas aí quando você vai ver, não existe nada, não existe estrutura nenhuma, entendeu? Então... Você pega até o exemplo desse bairro, que eu não tenho assim, uma posição muito formada, embora ele esteja incrustado dentro do parque, é uma coisa que a gente, em tese, não pode concordar. Mas, por exemplo, as autorizações de desmatamento que o Estado faz para essas empresas mineradoras, em termos de área, são muito maiores do que aquele bairro lá, aquelas 40 residências que estão ocupando lá. Inclusive o Chico faz uma afirmação que cidade é uma coisa que é quase irreversível, mas a atividade de mineração é muito mais irreversível, ao contrário do que ele diz, porque só basta dizer que você cria uma cava com 300, 400, 500 metros de profundidade. Uma cidade você pode, no futuro até... na verdade, quando uma mineradora recebe uma licença ambiental, ela recebe por 30, 40 anos, Então, só para quando realmente ela entende que não vale mais a pena minerar naquele local. E nós não conhecemos quase nenhum trabalho de reversão desses impactos. Na verdade, teoricamente, a legislação, e quando você licencia, você tem condicionantes, você tem medidas mitigadoras. O problema é que ninguém fiscaliza nada, Então... Gustavo, você acha que há um afrouxamento na legislação que tem provocado isso? Eu acho que o afrouxamento, em geral, é do gestor de meio ambiente, do secretário de meio ambiente, do ministro do meio ambiente, ou da ministra de meio ambiente, como era anteriormente. E eles acabam mandando os funcionários, os seus subalternos, agirem de forma totalmente inidônea. Geralmente o afrouxamento começa por aí. Agora, existe um grande esforço
seja da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da maioria dos deputados, inclusive do atual governo, como do Congresso Nacional, em acabar com as leis ambientais, em afrouxar as leis ambientais ou até acabar. Então aí eu acho que a grande contribuição que o cidadão tem que ver hoje é falar assim, quem são esses caras que querem acabar com o meio ambiente, que quer que barragem de rejeito continue do mesmo jeito, e não votar nunca mais nesses caras. É a maior contribuição que eu acho que nós podemos dar hoje para o país. Eu acho que o problema não é a lei exatamente. Se considerar a lei de crimes ambientais, a lei é muito boa, né? Ela é rígida, só que não é colocada em prática. Quais são os locais de Minas Gerais que mais sofrem com isso? Que mais sofrem? Eu acho que atualmente são pesquisas também que não existem, né? Eu acho que o Cerrado é que está sofrendo mais pressão, né? É uma das áreas que tem o maior desmatamento. Mas eu acho que essa região que nós estamos aqui, o chamado quadrilátero ferrífero, que também é um quadrilátero aquífero, tem os impactos mais intensos, né? Na minha opinião. Mas realmente o Cerrado tem havido uma destruição, uma quase extinção do Cerrado. Quando tem mais gente, sempre tem mais problema, né? É verdade. Bom, e falando em pessoas também, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a Marta mencionou que o problema muitas vezes está no consumo e o Gustavo comentou que não deveria haver desenvolvimento que não fosse sustentável. E aí nós vemos aí muitas iniciativas em relação ao mercado de orgânicos, à reciclagem. Vocês acham que são iniciativas que estão crescendo, que são válidas? Olha, eu acho que a primeira coisa, eu acho lógico que é válido, né? Reutilizar, reciclar, mas eu acho que refletir é o mais válido. Você pergunta, mas eu preciso ter esse tanto de coisa, entendeu? Eu acho que isso nós não estamos conseguindo passar para os nossos filhos. Aí eu acho que aí muito a questão muito, assim, também da mídia, sabe? É muita oferta. Hoje, por exemplo, você pega um personagem infantil, aí aquele personagem, não estou nem questionando se o personagem é bom, não, porque isso aí não é a minha praia. Mas aí esse personagem, ele vira um sonho de consumo para a criança ilimitado, porque aí tem boné, tem óculos, tem sabe? E acho que nós não estamos conseguindo lidar com isso, sabe? Com esse, sei lá, esse desejo desenfreado de ter, sabe? De só ter. Então eu acho que tem que partir por aí. Precisa também de haver uma mudança de comportamento e de forma de pensar o mundo, né? Exato. Dentro disso, Gustavo, e você também, Marta, vocês consideram que a promoção de datas marcantes como o Dia Mundial do Meio Ambiente, que será comemorado no próximo dia 5, são válidos para promover essa reflexão por parte da sociedade? Eu acho que é uma data válida, mas eu acho que o Dia do Meio Ambiente tinha que ser todo dia, né? Eu até aproveito para falar que a partir do dia 5, nós, várias entidades, inclusive a ANDA, estamos juntos com a Associação do Ministério Público na campanha Mar de Lama Nunca Mais. E vamos começar uma grande coleta de assinaturas no dia 5, lá na feira. Então, todos convidados a participar, a entrar no site, no Facebook da campanha Mar de Lama Nunca Mais e coletar assinaturas, porque nós queremos fazer uma grande campanha no Estado por um projeto de lei para acabar com isso aí. Eu só queria falar que também eu acho que essa consciência tem que também ser do setor da indústria, porque hoje todo bem que é produzido ele tem uma obsolescência programada. Então isso significa que por mais que você tente ser econômico, às vezes você compra uma geladeira que está programada para que daqui 5, 10 anos dá um estrago e você nunca mais, você tem que trocar, né? Então, quer dizer, hoje, celular você troca, tem gente que troca todo ano, e carro também. Não, né? Tem gente que troca celular Então, de 3 em 3 meses. É uma coisa... Então faz parte da filosofia. Eu acho que isso que a Marta falou, concordo inteiramente, né? As pessoas estão precisando de refletir, mas também nós precisamos ter um mercado, né? uma indústria que seja menos perversa do que a atual. Bom, Gustavo, nosso tempo está encerrando. Pergunta de resposta rápida. Quem tem interesse de participar desses movimentos e ONGs, o que deve fazer? Olha, eu acho que você fala de quaisquer movimentos e ONGs? Em geral. Eu vou deixar para a Marta responder, porque eu acabei falando mais do que ela. Olha, lá na ANDA, a gente sempre está acolhendo voluntários, né? Para blitz ecológicas, trabalho em escolas, né? Eu acho que quem quer participar sempre tem um jeitinho. São muitas ONGs que tem em Minas. Eu acho que
essa participação, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, todo mundo não, mas essa participação na Assembleia também, sabe? A gente, o Gustavo falou isso, é uma coisa certíssima, a gente tem que cobrar, sabe, dos nossos representantes, sabe? Tem um envolvimento maior, ai, né? aquele lá, tá vendo? Eu votei nele, aí ele foi contra isso, a gente não faz isso. Não podemos deixar de ficar atentos, né? Agora, qualquer cidadão, ele tem ali um lugar, um córrego, uma nascente, né, como a dona Júlia, que vocês mostraram, ele pode já pensar assim, pô, eu e mais uma pessoa, mais duas, vamos começar a colher um abaixo-assinado. E aí ele vai começar a enfrentar, vai ver as dificuldades que é encarar esse sistema que a gente tem. Ele fala, bom, agora eu vou criar uma entidade, porque eu chegar em um determinado lugar falando no nome de uma entidade é melhor do que chegar como cidadão sozinho. Então aí ele vai entrar nesse movimento que eu acho que hoje é um movimento muito amplo no país e que tende só a crescer. São pequenas atitudes que promovem a diferença, né? Gente, nosso tempo infelizmente está acabando, agradecemos muito a participação de vocês. Só uma correção, no início do programa nós dissemos que Minas Gerais voltou a ocupar o primeiro lugar em índice de desmatamento, mas na verdade é índice de desmatamento da Mata Atlântica. E antes de encerrarmos o programa, vamos conversar com a Isabela Lima, porque ela tem um recado para a gente com os destaques do Espaço Cult de amanhã. Boa tarde, Isabela. Ei, Pablo, ei, Mari, é isso mesmo, amanhã no Espaço Cult, a partir das 4h30, a gente vai ter ao vivo a banda Soul 3. É uma banda formada por 3 mineirinhos e a diversidade das músicas deles são maravilhosas, vocês não podem perder. Recado dado, Isabela. Fica o convite, então. E amanhã é dia de Espaço Cult. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. E, é claro, espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa. É espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. E na próxima quinta eu estou de volta com mais Repórter PUC para você. Até lá!